Graça e paz a todos os irmãos, santos irmãos GDFs, IPGFs, guerreiros de fogo. Bom, irmãos, eu quero neste momento aqui trazer para você um entendimento que você muitas das vezes nunca viu. Quando a gente fica falando muitas das vezes sobre a questão do templo de pedra e que o templo de pedra Deus nunca aprovou a igreja dele dentro do templo de pedra, nós podemos então perceber que fomos tantos viciados nos templos de pedra que às vezes brigávamos, né, com um irmão de outra denominação do templo de pedra e até mesmo falávamos que o meu templo era mais bonito do que o seu, as cadeiras, os bancos é mais bonito que o seu, é mais luxuoso. E nós então aprendemos que devemos adorar a Deus dentro de um templo de pedra. Isso vem uma lenda muito grande, né? Uma época muito grande. Mas, antes de tudo, eu quero dizer para você, deixe o seu like aí, inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que esse vídeo chegue mais e mais a pessoas e entendam que cada vez mais os dias que se aproximam deve realmente sair do meio dos templos de pedra. Agora, com exceção de 5% de templo de pedra, nos templos de pedra, nós podemos ver que existe um sacerdote nesses 5%, que tem uma noiva ali dentro daquele templo de pedra, que ele seria o sacerdote tanto dentro do templo de pedra, lá dentro, quanto também lá fora. Então ele apacentaria a noiva em vários lugares, porque Deus, o nosso Deus, ele não se limita à parede. O nosso Deus, ele não é prisioneiro para ficar enjaulado em 4 paredes, em 4 grades, assim como um prisioneiro malfeitor. O nosso Deus é livre e porque ele também é livre, ele quer que a gente sejamos livres. Então, a adoração a Deus em um templo de pedra, né, coisa que, de fato, geralmente, os templos de pedras do dia de hoje, nós vemos aí que só há pornografias, putarias, orgias, e muitas dessas pessoas, de fato, eles deixam que o templo de pedra se eleve, né, como um lugar que é chamado Casa de Deus. Veja que eu fiz um vídeo sobre este tema, culto vira show em templo de pedra, e vimos aqui que eles começaram a cobrar R$ 70 para participar de cultos que crianças também estavam pagando, inclusive só não pagava criança que estava no colo. E se o pai e a mãe não quisesse pagar o ingresso para entrar, para ouvir a suposta palavra de Deus, pela serpente vestida de pombagira, ou a pombagira vestida de serpente, ou a serpente vestida de mulher, e a serpente vestida de homem. Então, para ver eles exalar podridão, lixo, distorcendo a palavra de Deus, então deveria pagar R$ 70 por entrada no templo de pedra. Sabemos que muitas pessoas, irmãos, eles são afissurados aos templos de pedra. Sabemos que muitas pessoas dão a vida pelo templo de pedra. Como nós já falamos, existe os crentes roxo, crentes esses que na verdade são crentes idólatras, crentes que não têm realmente nenhuma condições espirituais para poder ensinar ou mesmo, até mesmo, ter a oportunidade para entrar no reino de Deus. Então veja bem que os templos de pedra têm posto divisão entre o povo de Deus, principalmente divisão esta em luxúria, em magnetismo, ou seja, pessoas ser magnatas, em confortos. Tem templo de pedra que a suposta igreja, que vamos chamar de igreja que vai ficar, igreja que vai passar pela grande tribulação, não a noiva, porque a noiva não se mistura com estas 5 virgens
que de fato, apesar de estar no mesmo lugar, no mesmo mundo, não dá crédito e nem vigia, não tem lâmpadas acesas, não tem azeite nas lâmpadas. Embora muitas das vezes sabemos que o sacerdote que está dentro desses templos tem mesmo induzido a noiva, hipnotizado a ela cochilar. E por isso tanto ela tosqueneja, quanto também as 5 prudentes, as 5 loucas. Então existe as 5 prudentes e as 5 loucas, que estão todas 12 esperando o noivo. Embora a igreja, que é a igreja chamada templário, as pessoas que se tornaram templário, o que é templário? O crente templário é aquele crente, o crente templário, é aquele crente que defende o templo, que defende a placa, que defende a religião. O crente templário é aquele que não consegue de forma nenhuma dobrar seus joelhos diante de Deus em sua casa, dobrar seus joelhos diante de Deus em seu trabalho, dobrar seus joelhos diante de Deus em um monte, dobrar seus joelhos diante de Deus em uma praça. Então esses tipos de crentes que não conseguem, que diz, não, hoje eu vou na igreja. Então o diabo fez aí uma liturgia, um sinonimismo, né? Ele mudou a semântica da palavra, ele mudou a exegese do texto, e ele então fez o quê? Passou a chamar o templo de pedra de morada de Deus. Que esse templo de pedra seria o quê? Esse templo de pedra seria a igreja de Deus. Por isso, irmãos, no mundo do satanismo e da maçonaria, da alta magia, do ocultismo, da sociedade secreta, aprendemos com os tais que criaram esses templos, que de fato dominaram os templos. Então eles entre si disseram, por que não chamar a igreja de Deus de pedra e chamar a igreja de Deus mesmo, né, de pedra, e pôr a igreja de pedra como se fosse a igreja de Deus. Então houve aí, irmãos, uma troca literalmente, porque aprendemos o jargão. Eu hoje vou para a igreja. Amanhã estarei na igreja. Depois de amanhã, semana que vem, eu vou passar a madrugada na igreja. Eu vou virar o ano novo na igreja. E quando a gente paramos para assimilar o que pensamos então que a igreja é um templo construído por mão de homens. Não vou aqui citar capítulos e versículos e nem pôr na tela, porque vocês já estão cansados de saber, mas eu vou citar a história e o texto do que vocês estão cansados de saber. Certa vez, Davi colocou no próprio coração de fazer um templo para Deus. No caso, esse templo que você está vendo aqui, seria hoje, se Davi tivesse construído, seria chamado Templo de Davi. Certo? Seria chamado Templo de Davi. Na verdade, isso aqui é uma réplica do Templo de Salomão que o maçom satanista Edir Macedo fez. Então, só dele trazer as pedras sagradas lá de Israel, ele já provocou a ira de Deus no país. É por isso que estamos vivendo mais uma desgracência e uma perseguição. E Satanás está, sim, deitando e rolando no país verde e amarelo. Então veja bem que esse templo de pedra que nós aprendemos, que chamamos de igreja, e hoje, para desfazer esse jargão, essa palavra, é uma complicação. É uma guerra contra muitas pessoas. Então, essas pessoas, como eu, também
já fiquei com a mente muitas das vezes cauterizada. Quando alguém me dizia, vamos à casa do Senhor, como Davi falou, logo eu pensava que a casa do Senhor era um monte de parede com um teto, e ali era a casa do Senhor, aonde Deus morava, aonde Deus habitava, aonde Deus estava ali para receber os seus visitantes e a sua noiva junto com a igreja. Então, para mim era assim. E na verdade, imagina colocar o Deus grandioso dentro de uma caixa de fósforo e pedir que ele esteja para o lado de fora do mundo para que o evangelho se exale a todos necessitados. Então, templo de pedra, irmãos, quem criou, nós vamos falar. Então eles colocaram na nossa cabeça que a igreja, quando você fala igreja, eu tenho certeza, você que está me escutando aqui, eu tenho super certeza absoluta que toda a vida você acreditou que igreja é o templo de pedra. É mentira ou é verdade? O diabo nos ensinou que igreja é o templo de pedra. Então o que o diabo pega? A palavra igreja significa sai para fora. Estou te chamando. É isto que a palavra igreja significa. Sai para fora. Então Lázaro estava apodrecendo dentro de um sepulcro, já morto. E aquele que dá vida ressuscitou a Lázaro e disse para Lázaro, sai para fora. Assim também, nos últimos dias, Deus está ressuscitando, está dando vida à noiva, porque a igreja ainda continuará adormecida para o sofrimento e acordará quando as guilhotinas estiverem cortando seus pescoços. Então veja bem, para você compreender um pouco mais, desde pequeno, de criança, me colocaram que um monte de entulho criado pelo homem, chamado de templo, chamado de igreja, era a casa de Deus. É lá a igreja, é a casa de Deus, é a igreja. Mas a casa de Deus é verdadeiramente a igreja. Só que no sentido físico, eles nos implantaram um templo material, casa de Deus. Você imagina? Tem igrejas, tem casas, tem templos construídos enormes, luxuosos. Mas tem uns templos, irmãos, que dá até vergonha de entrar nele, de tão mal feito, tão despenguelado que tem, e eles ainda têm coragem de falar que é a casa de Deus. Mas no mundo espiritual existe muita igreja espenguelada assim. Então veja bem que o diabo, ele trocou a verdade pela mentira. E ele nos colocou milhares de anos para carregar em nosso coração e nossa mente que deslocar da nossa casa, porque o diabo fez com que saiamos da nossa casa, aonde nós podemos adorar a Deus, a igreja em casa, e arrastou a gente para o templo que ele criou. Sendo que ele colocou no coração, que apesar que era, irmão, o coração de Davi era segundo o coração de Deus, mas também o coração de Davi era coração de carne. Aonde Satanás teve acesso a este coração. Aonde ele disse, Natan, eu vou construir um templo para Deus, para colocar as coisas de Deus. Natan, para agradar o rei, disse, isso mesmo, faça, porque Deus está contigo. E na verdade, na mesma noite, Deus chamou Natan e disse para ele, Natan, diga para Davi, acaso sou eu para morar em templo feito por mão de homens? Não faça. E Davi, na verdade, não fez. Mas o desejo de Davi, Deus disse que quem ia construir o templo seria Salomão, porque Salomão
viria da linhagem de Davi, mas porém se misturaria ao feiticismo, ao bruxismo, à idolatria, ao satanismo, ao ocultismo, à maçonaria. Então, como na verdade Deus transferiu para Salomão, porque nasceu o desejo de Davi e Deus transferiu para Salomão, a qual na verdade já estava escrito, a qual Salomão não obedecia, não fazia a vontade de Deus como o pai dele. Davi não fez, e fez Salomão. Então o templo de Salomão é algo que quem foi criado, quem mesmo batalhou neste mundo espiritual e físico no templo, foi os cavaleiros templários. E nós vamos falar sobre ele. Os cavaleiros templários. Então, voltando a te informar, o diabo colocou na nossa cabeça que igreja, na minha mais não, na minha, graças a Deus, já foi liberta, que igreja era esse monte de entulho que aos olhos de muitos fica bonito. Então nós achávamos, vou hoje à igreja, eu vou hoje na igreja. Você vai na igreja? Eu vou. Veja que os maçons aqui, ó, os satanistas, estão todos reunidos, certo? Veja que nós temos aqui o rei do satanismo, que é um dos presidentes mais malditos que teve nesse país, um dos malditos, que o maldito pior é o Lula. Ele é o cabeça e a serpente de 4 presas. Aí nós vemos esse cara aqui, que destruiu o país, que foi ele, o governo dele, que antecedeu, ele era vice da Dilma, e a Dilma começou, e eles agitaram para tirar, e ele fez com que o governo dele, 20 dias, os caminhoneiros parassem. Foi o que arrebentou ele, principalmente porque o país veio ao caos. E agora ele está vingando dos caminhoneiros, usando os seus cavalos para que possa vingar dos caminhoneiros. Então veja bem que esse é um satanista de mão cheia. Apesar dele ser satanista, ele não é, ele maçom, ele não é de forma nenhuma uma pessoa de Deus, né? Ele não pensa na pessoa de Deus. Então ele é arquitetos. Então, por que eles estão dentro deste templo? Estão visitando templos que eles fizeram, os templos que a geração deles criaram, certo? Então, quem gosta de ficar dentro de templos para supostamente fazer orgias e etc., é os templários. Então, nós já sabemos, né, que colocaram na nossa cabeça que o templo de pedra é a igreja. Se o templo de pedra é a igreja, meu irmão, você é o que então? Então, você é o templo de pedra. Você é a estátua de sal que virou olhando para trás, deu ouvido ao diabo. Então, se o templo de pedra podemos chamar de igreja, onde está a igreja? Porque dentro da igreja existe uma noiva. Então, veja bem que neste caso, o diabo colocou as pessoas dentro do templo de pedra, virado de costas para o altar, joelhado, dando as costas para o altar, porque a Bíblia diz: a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então ele faz um suposto altar e vira o povo para adorar o suposto Deus de costa para a porta, de frente para a porta, aonde nasce o sol. E aí, lá em Ezequiel 8, 2, 13, 14, 15, 6 ali, por ali, diz que havia 25 homens, né, de costa para o altar, adorando o sol. E na igreja católica, a gente fala igreja, templo católico, lá é igreja sim,
que a Igreja Católica deixou de ser templo de Deus, passou a ser pedra. Então veja bem que na Igreja Católica as pessoas rezam de frente para o altar e da costa para a porta. Então eles desprezam no sentido do sol, mas eles adoram a imagem que estão no altar. E os 25 anciãos que adoravam o sol são os anciões chamados maçonaria, cavaleiros do templos, sabe, os templários. Então veja o seguinte, que a igreja não é templo de pedra. A igreja do Senhor é você. Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas habita em você que Ele te criou. Então a igreja é você. Quando alguém falar, vamos à igreja, está errado. Muito errado. Esse jargão é maligno. Vamos à igreja. E quando você tem o pensamento, a igreja é um templo de pedra, você mais afronta Deus. Então, neste caso, certo? Você tem que falar, vamos reunir com a igreja. Porque você é a igreja, eu vou me reunir com a igreja encontrando a igreja, que é o povo. Mas dentro do povo, que é a igreja, existe uma noiva. Essa vai subir e a maioria vai ficar. Então veja bem que o diabo colocou nas nossas cabeças, antigamente, agora nas suas, que templo de pedra é você tem que sair do seu lar para ir adorar a Deus em um templo de pedra. Não quer dizer que se dentro desse templo de pedra tiver uma verdadeira noiva de Cristo, Cristo não vai estar para receber adoração. Vai, porque Cristo vai ignorar esse templo de pedra, porque ele está vendo algo que pertence ali, que é a noiva. Então, se o sacerdote é santo e prega a pura verdade, então o templo de pedra para eles já não existe mais, simplesmente se transforma numa casa. Porque na verdade Cristo vai estar ali por causa da noiva. E neste caso nós podemos aqui entender, segundo a palavra de Deus, que tendo um sacerdote santo, tem uma noiva santa. Agora, se tiver um sacerdote profano, vai ter uma noiva profana, que na verdade não é uma noiva profana, uma igreja profana. Vai ter uma igreja profana, que na verdade ela está no lugar que deveria, adorando o templo de pedra, adorando os deuses do templo de pedra. Então, neste caso, muitos preferem ir ao templo de pedra para adorar, do que adorar na sua casa, no seu emprego, nas praças. Então, eles saem do templo de pedra à sua igreja. Então, eles vendem a sua primogenitura para o templo de pedra. Então você está dizendo, eu aceito ser chamado templo de pedra e eu chamo o templo de pedra de minha igreja. Olha que loucura, né, irmão? Olha que loucura. O templo de pedra que agora vai passar a ser templo do Espírito Santo. Então você está passando a sua primogenitura para o diabo. Você está falando, eu estou dando a minha primogenitura para o diabo, estou pegando agora o templo de pedra, certo? E estou dando para Deus. Agora, se Deus quiser, Ele vai habitar nesse templo de pedra, porque o templo de carne, o templo feito por mão de Deus, eu já dei a outro. Então, irmãos, vocês podem entender as coisas biblicamente, né? A gente aqui já falamos muito sobre a igreja, né? A igreja do primeiro século se reunia em casa, nas casas. Está aqui, ó, a igreja do primeiro século se reunia nas casas. Ela não tinha prédios. Os prédios não apareceram até o ano 232 depois de Cristo. O período mais explosivo de crescimento da igreja na história aconteceu nos primeiros anos, quando não havia nenhum prédio chamado igreja. Então é prédio, não é chamado igreja. Como disseste anteriormente, Paulo saudava as igrejas nas casas. Romanos 6, 3, 5, 1 Coríntios 16, 9, Colossenses 4, 15, Filemon 1, 2. Então, sei que muito se fala na atualidade sobre a igreja nas casas, mas este tema não é tão novo. Na verdade, quando eu tinha lá,
no final dos anos, deixa eu ver aqui. Então, irmãos, a igreja do Senhor, ela nasceu aonde? Aonde que a igreja do Senhor nasceu? A igreja do Senhor nasceu, irmão, do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, né? Ela nasceu lá na manjedoura. Foi lá que Cristo estava passando ali e ele foi adorado pelos bois. A igreja do Senhor no Novo Testamento de Jesus Cristo nasceu ali. A igreja do Novo Testamento, da graça. Aí você pode ver que os magos, as pessoas iam lá dar presente à criança, certo? E adorar ele. Mas eles estavam morando aonde com o pai e a mãe? No estábulo. Ali era a casa de Jesus no momento, a casa da mãe, do pai dele, de passagem. Ali era a casa particular, fisicamente, aonde as pessoas visitavam e davam presente e adoravam. Certo? Então ali era o lugar de adoração a Jesus. Ali era o lugar de adoração a Jesus. Ali reunia as pessoas para adorar em uma casa. Certo? Em uma casa, em uma casa. Então, né? Paulo, ele também assolava a igreja e buscava as pessoas arrastando homens e mulheres de dentro de casa, onde eles adoravam a Deus, dentro da própria casa. Não era templo feito por mão de homem, esses templos grandes templários. Né? O evangelho chegou a nós, irmão, ao nosso conhecimento, dos apóstolos, dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão arguiram, dizendo: entraste em casas de homem incircuncisos e comeste com ele ali? Atos 11, 1, 3. Então veja bem que era em casa, foi em casa que a palavra de Deus foi levada. Foi aqui, aonde o seu aposenta, onde você dorme, passa todo o seu tempo. Então veja bem que o Espírito Santo de Deus também, ele não batizou as pessoas nos templos de pedras que já existia. Os templos de pedra, irmão, só existia para os judeus ortodoxos. É isso que eles adoravam lá. Por isso que Deus mandou destruir o templo de Salomão 2 vezes. Ele destruiu o templo de Salomão 2 vezes e agora vai construir o terceiro templo. Coisa que Deus nunca quis. Deus nunca quis dar um rei, certo? E dar um templo para o povo adorar. A vontade de Deus é que sempre o povo adorasse livre. Aonde estivesse, a adoração subisse. E no lugar do aconchego, a casa seria sagrada, aonde Deus habitaria na vida da igreja que estava em casa. Então, até o Espírito Santo foi recebido dentro de uma casa onde havia quase 3.000 almas ali. Não foi no templo. Né? Jesus também pregou reunido em uma casa, em Marcos 2, 1, 2. Dia depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhe a palavra. Ou seja, veja que 4 homens subiu um aleijado, tirou o telhado e desceu Jesus por aquele aleijado pelo telhado perto de Jesus. E aquela casa era de quem que o homem, o proprietário, não reclamou? Do próprio Deus, do próprio Jesus. Casa particular de moradia humana. Certo? Então, Jesus tinha uma casa, mas ele, na verdade, ele não parava ali. Ele ficava 6 meses, 1 ano, 2 anos, fora. Porque ele saía de aldeia a aldeia, cidade a cidade pregando. Então ele ficava dormindo lá e voltava só quando dava mesmo. Então veja, né, que o primeiro culto de ceia foi dentro de uma casa.
aonde também está escrito Mateus 26:18, que diz: e lhes respondeu: ide à cidade, ter com certos homens, dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então veja bem que Jesus foi lá na casa do homem que estava com o cântaro. Então veja bem que nós podemos ver que Deus nunca provou a noiva dele, a igreja dele está dentro de uma casa. Veja que o primeiro culto de cura e libertação também foi numa casa. Não foi dentro de um templo de pedra judaico. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram muito endemoniado, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Mateus 8, 14, 16. Veja que o culto de libertação foi em casa, sabe? Seria tão bom se os cultos voltassem às casas, né, irmão? Mas o povo só quer saber de templo. Sabe por quê? Porque o povo procura embelezar, em colocar suas vestes deslumbrantes, em ver fulano, fulana, em fazer aquela baderna toda. Claro que a gente não está generalizando todas. Porque existem casas, templos de pedra, que ali verdadeiramente existe uma noiva e que Jesus está ali para ser adorado pela noiva. E esse templo de pedra é simples. Não tem muito o que dizer. Então, veja bem que o primeiro culto de adoração a Jesus Cristo aconteceu numa casa, como eu disse para você, né? Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Veja que a gente, irmão, devemos adorar em casa. Mas tem que ter um mestre? Tem, porque Jesus fez alguns mestres. Então, você tendo um pastor que pode deslocar a tua casa, fazer a obra igual eu faço. Ou as pessoas vinham à tua casa para fazer os cultos. Isso é bíblico. Não é templo. Templo de pedras é mau. Então, irmãos, nós podemos entender e contemplar, né, verdadeiramente, que existe os templários, né? Existe os cavaleiros templários. E é uma coisa que sempre a gente tem que estar ligado a esta verdade. A gente sempre tem que estar atento às artimanhas de Satanás que tentam nos persuadir. Olá. E nos tirar a verdade. Então eu volto a dizer para você, né? Temos uma história muito longa dos templários, né? A ideia essencial de templos sempre foi de um local designado especialmente para um trabalho considerado sagrado no sentido mais restrito. Na verdade, você pode ver que os templos de Salomão, o que aconteceu? Os templos de Salomão, nós podemos perceber que o templo de Salomão era violado, era violentado, né? Então a igreja, ela era nos lares. Mateus 18, 19, 20. Também vos digo que sois de vós, se dois de vós concordaram na terra acerca de qualquer coisa, que pedir isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou, ou no meio deles. Não importa se é onde for. Após a ressurreição de Jesus, eles ficaram juntos esperando a promessa do Espírito Santo. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Nós já lemos o Atos 2, cumprindo os seus dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentado. A igreja primitiva, irmão, ela vivia
a reunião nos lares de forma comum e diariamente. Atos 2,46 diz assim, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e sigileza de coração. O que eles iam no templo de pedra? Eles iam ensinar as pessoas que eles estavam errados, reunindo em templo feito por mão de homem, adorando a Deus e vendendo câmbio, fazendo acontece. Então veja também que em Atos 5,42, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Então, eles anunciavam Jesus Cristo nas casas das pessoas e nos templos de pedra que os judeus estavam ali. Por que eles anunciavam? Porque os judeus serviam a outros deuses. Não era o Jesus Cristo de Nazaré. Então, cada casa era considerada uma igreja, pois a igreja que é o povo se encontrava ali. A igreja é o povo que se encontrava ali. Então, dentro da casa das pessoas, né? Então, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, nosso cooperador e a nossa irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa, Filemon 1:2. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai Epine. Então, a igreja que está em sua casa, já pensou pegar o templo de Salomão e levar para sua casa? Já que a igreja, já pensou pegar aquele templo da Assembleia que você tanto idolatra e levar para a tua casa? Será que vai caber lá dentro? Ah, meu Deus do céu, é uma burrice mesmo, né? Romanos 16:5, saudai também a igreja que está em casa. Imagina, se a tua igreja ela é um templo de pedra, imagina você saudando ela dentro da tua casa. Saudai Epineto, meu amado, que é as primícias da asa de Cristo. Filipenses 4:22, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são de casa, da casa de César. Então, as famílias eram alcançadas, irmão, pela pregação nas casas. Atos 16:14, 16:14, 15 diz assim, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Atos 16:31-34 diz assim, eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e as suas casas. Né? E empregava a palavra de Deus que ele a todos os de sua casa, naquela mesma hora, na noite do carcereiro, lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então levou para sua casa, serviu-lhe uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Atos 18:7-8. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito, justo que servia a Deus e cuja a casa estava junto da sinagoga. Veja aqui, a sinagoga, certo? Era onde os judeus ficavam ali. E Cristo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Os irmãos eram edificados pela palavra de Deus nas casas. Atos 20:20. Você sabe que não deixei de pregar-lhe nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Veja só que era de casa em casa, era casa, os crentes, o templo do Espírito Santo, é você que é a igreja, e a igreja estando em casa. São muita coisa aqui, meu irmão, para falar para você. Então, eu quero que vocês desiludem dessa coisa do apocalipse, do sistema em sua casa. Vocês precisam desiludir. Vocês precisam deixar, né, essa história de lado. Vamos então entender como é que surgiu os templos. O lado obscuro dos cavaleiros templários. Os cavaleiros templários, você que adora templo de pedra, vai morrer espiritualmente. Então é melhor vocês começarem a treinar, buscar ao Senhor dentro de casa, lendo, estudando a Bíblia e tendo um pastor à distância ou perto que possa te visitar, ou você ir até a casa dele, ou ele vir à tua casa, ele reunir vocês e ir a outra casa,
Vai ter que ser assim, porque vai chegar um momento que esses templários vão fechar o templo deles. Veja aí a cara dos templários. 1118, em 1118, 9 cavaleiros franceses decidiram fundar a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo. Pobres, olha aqui, pobres, já desgraciando a palavra de Deus, para defender os peregrinos cristãos que iam até Jerusalém. 10 anos depois, eles foram reconhecidos pela igreja e ganharam um quartel-general no dito templo de Jerusalém, de onde vinha o nome templário. Então, veja bem, eles foram reconhecidos pela igreja e deram para ele o quê? Um templo de pedra em Jerusalém, de onde vem o nome de templário. Então é por isso que eles são templários. Todo crente que está lá dentro é templário. Você é um templário. E templário, se não vigiar, não vai subir para o céu. Na verdade, o local era a mesquita de Al-Aqsa. Então vocês estão dentro de uma mesquita judaica, ortodoxa, que vai contra o Messias, construída pelos islâmicos. Olha aqui. Então o templo é construído pelos islâmicos, próximo do local do antigo templo mencionado na Bíblia, destruído pelos romanos no ano 70. Veja aí, ó. Os templários eram famosos por sua bravura fanática e pelo segredo de seus rituais no templo, já que eram isentos pela igreja de qualquer forma de investigação. Então, eles, dentro do templo, esses templários faziam rituais satânicos, que são eles os maçons hoje. Certo? Então, a igreja confiava neles e deixava eles ali, e eles eram protegidos de qualquer investigação. Isso levou inúmeros boatos a respeito dos que fariam entre quatro paredes. Apesar do nome Pobres Cavaleiros, eles eram tudo menos pobre. Eles dominavam uma imensa riqueza, paradoxalmente, porque todo cavaleiro fazia voto de pobreza e doava seus bens ao ingressar na ordem. Em seus quase 2 séculos, a ordem adquiriu uma reputação legendária. Nova ordem mundial, já haviam a ordem. Todo tipo de história circulou sobre eles, e isso foi sua destruição. O rei Filipe IV da França, que acumulou uma grande dívida com os cavaleiros, decidiu eliminar a ordem e ficar com seu tesouro, ou seja, decidiu eliminar os cavaleiros e ficar com o tesouro deles. Em 1307, ele quitou a fatura prendendo os líderes templários e acusando-os de heresias, aproveitando os boatos que corriam com confissão obtida sob tortura. Eles foram queimados vivos em 1314. O que não acabaram foram as lendas sobre a conspiração e rito secreto dos templários. Então veja que por que eles foram queimados, irmão. Porque na verdade eles faziam ritual dentro do templo. Templo é para fazer sacrifício maligno. Esses templos de pedra onde o diabo colocou a igreja lá dentro é para satanizar. Veja o que eles colocaram: Bafomé. Olha aqui, desde o início, Bafomé é o bode, aquele bode, né? Pentagrama. Desde o início da primeira cruzada, vez ou outra, o nome do Bafomé pipocava em relato ou canções de trovadores, como uma entidade misteriosa cultuada na Terra Santa. Olha aí, irmão. Terra Santa é Jerusalém, né? Durante sua tortura, vários templários admiraram que o culto a Bafomé fazia parte dos rituais secretos e que o demônio seria representado por uma cabeça decepada. Um ídolo de 3 cabeças ou um gato, a imagem clássica do bode, só surgiram no século XIX. Então vocês veem que esses templários são maçons, são satanistas, rituais. Eles viviam no templo de Salomão, templo que hoje nós colocamos uma igreja lá dentro, a igreja do Senhor, e sataniza. No caso do meu ministério, não, mas nós colocávamos antigamente sim. Eu hoje já tenho mais conhecimento, certo? Então, por mim, tanto fez fechar o templo de pedra ali ou não. Nenhum desses ídolos foi encontrado. A explicação pode ser bem mais mundana. Bafomé é simplesmente um possível corruptela francês para Maomé.
É possível que falsas conversões ao Islã fizessem parte dos rituais secretos dos templários, porque eles tinham ordem de fingir quando capturados, eles tinham a ordem de fingir, quando capturados, para salvar a própria vida. Com a perseguição, alguns cavaleiros se refugiaram entre os islâmicos e acabaram convertidos ao islamismo. A praga de cavaleiro. Os templários foram presos numa sexta-feira 13. Olha aí, irmão. Agora que você vai ver o porquê. Você que fica dentro de um templo, adora esse templo, tem um satanista, é por isso que o diabo tem poder dentro desse templo. É por isso que ele consegue perverter a noiva de Cristo, a noiva na igreja, porque a noiva tem que acordar. Olha aqui, ó. Os templos foram presos numa sexta-feira. Os templários foram presos numa sexta-feira, de outubro de 1307. 13, tá vendo? Uma sexta-feira, 13 de outubro. Então era sexta-feira 13 de outubro de 1307. Veja que tem 13 também aqui e tem o número 7, que é a sorte de Deus. Então veja só. Esse pode ser uma razão pela qual o dia assumiu a conotação maldita. E eles próprios jogavam suas pragas de suas estacas na fogueira aos 71 anos. O último grão-mestre dos cruzados, Jacques de Molay, amaldiçoou o rei, o papa, pelo julgamento absurdo, dizendo que em um ano ambos responderiam perante a Deus por sua injustiça. Era o 18 de março de 1314. O Papa Clemente V morreria em 20 de abril. Enquanto seu corpo repousava numa capela, ela foi atingida por um raio e os seus restos foram carbonizados. O rei Filipe IV morreu em 29 de novembro de derrame. Veja só que esse raio foi o diabo que provocou. Iniciação. Os processos do rei Filipe IV, a principal acusação contra os templários é que, em seus rituais de iniciação, eles deveriam negar a Cristo. Olha aqui, irmão. Esses templários, irmão, são quem? São os maçons. Então, todos os crentes que aderem, que idolatra a templo, que que briga com o irmão para chamar o templo de pedra de igreja, ele é também um maçom, ocultamente, mas é. Então veja só que em seus rituais de iniciação eles deveriam negar a Cristo, cuspir na cruz, beijar as costas, o umbigo e a boca de seus superiores, entregando-se a relações carnais com eles por toda a vida. Também usaria um amuleto consagrado à imagem de Baphomet. Então, nós já falamos que esses maçons, eles adoram satanismos. Ele adora Baphomet, o bode. E eles têm esse ritual. Então, os maçons são cavaleiros templários, se você não sabe. Certo? Então, se você está sendo apacentado dentro de um templo por um maçom, certo? Certamente você vai realmente ser amaldiçoado. Agora, eu, como pastor, estou dentro de um templo e tenho uma noiva viva, então quer dizer que esse templo que nós estamos pertence aí à maçonaria. Mas existe uma igreja viva e um sacerdote vivo entregando ali. Então está superior a eles. Aí não entra o pecado. Por isso que o diabo tem conseguido entrar dentro das casas, dentro das igrejas e levar suas pornografias, suas lascívias, porque se fosse casa de Deus, você acha que o pecado entrava lá? Não entrava não, meu irmão. É possível que houvesse algo de verdade nisso. Os cruzados poderiam simplesmente estar reencarnando a negação de São Pedro a Jesus, como na Bíblia. Olha aqui, ó, a cruz aqui, ó. A cabeça do bode aí, ó. Satã. Tá vendo? A Arca da Aliança e Santo Graal. Em Jerusalém, os templários teriam achado o Santo Graal e a Arca da Aliança. O primeiro nem é tão difícil assim. Existe ainda hoje vários candidatos a Graal em igrejas da Europa. A segunda teria sido um baita achado. Certo? Ela foi perdida em 597 com a conquista, né, antes de Cristo, com a conquista
babilônica do reino de Israel e continuava perdida na época de Jesus. Nela estavam as tábuas da lei dadas a Moisés, e o objeto seria capaz de destruir exército e matar quem olhasse para ela do jeito errado. Isso aparece na Bíblia, não só em Indiana Jones. Em 1180, cavaleiros Ralph de Sudley teria encontrado a arca e trazido para a Europa. Em outras versões, ela foi para na Etiópia. De fato, ainda hoje a igreja ortodoxa etíope diz que tem a arca escondida em uma igreja na cidade de Axum. Axum, isso deve ser um capítulo, Axum maligno. Pelo fim dos templários, ou a arca não foi encontrada, ou não era tão poderosa assim. Novo Mundo. Essa não é exatamente uma lenda medieval. Durante a perseguição, os templários teriam enfiado seus vastos tesouros em navios e partido para o oeste. Na Idade Média, dizia que o refúgio secreto era a Escócia, onde acabariam por se aliar à guilda dos pedreiros locais, e fundar a maçonaria. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, fundar a maçonaria, que gosta da relação. E ainda hoje tem uma organização interna chamada Cavaleiros Templários. Vocês sabiam disso, irmão? Estou falando. Igreja que você vai, que reúne nesse templo, irmão, está na hora de você sair dela, povo meu. No século XIX foi encontrada uma pedra de Oxford, nos Estados Unidos, com um aparente desenho de um cavaleiro. Especulou-se então que a viagem foi bem mais longa, chegando à América antes de Colombo. Na vida real, eles realmente tiveram um papel em Portugal. Os templários banidos foram a Ordem Militar de Cristo, cujo símbolo era a enorme cruz vermelha exposta nas velas das caravelas portuguesas, e da qual eram membros Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e Fernão de Magalhães. Existe a teoria de que o próprio Colombo teria sido, na verdade, um navegador português, portanto, um templário indireto, disfarçado. Você entendeu aí, irmão? Então, você sabe que a maçonaria, eles têm um nome chamado de templário. Todo homem são cavaleiros templários, adoradores do Bafomé, do bode, de Satanás. Eles são aqueles que estão fazendo toda essa ruaça para se cumprir o Apocalipse. Deus está fazendo eles fazer isso. Então Deus tem que colocar os maus lá para punir aqueles que não quiseram ser corrigidos. Então, volto a dizer, saia desses templos enquanto é tempo. Se você não vê nenhuma santidade, o sacerdote foi violado, foi matado, foi crucificado, sai fora. Existem algumas denominações que tem pastor e sacerdote que leva a noiva de Cristo a Jesus. Mas mesmo assim não deixa de ser um templo feito pelos cavaleiros templários. E eles ficam muito felizes. Por quê? Por que eles entram dentro das denominações? Porque um satanista, porque um maçom de alto grau, cheio de demônio, eles conseguem entrar dentro do templo de uma igreja evangélica. Porque ele tem força, ele tem poder, está na casa deles. A igreja evangélica, as pessoas que é a igreja, estão no lugar errado. Deveriam estar nas suas casas, orando, buscando a Bíblia, lendo, certo? Mas eles estão na casa dos templários. Então, por isso, irmão, a Bíblia diz, sai dela, povo meu, porque eu vou destruir esses templos. Jesus destruiu 2 vezes o templo de Salomão, agora eles vão erguer a terceira, porque Esdra ergueu lá, né? E agora vai erguer a terceira, e o diabo vai querer sentar no templo, na cadeira do templo de Salomão, querendo ser Deus. Então, irmãos, meu conselho, sai dela, povo meu, para que não seja destruído com seus próprios pecados. Sai dela. Tá, irmão? É isso que vocês têm que fazer. Sair. Vocês têm que sair. Certo? Vocês têm que sair. Sair dela. Enquanto é tempo. Porque depois que Jesus vier, destruir, acabou. Pastor, o que eu faço? Você vai, procura um ministério, um pastor que pregue a verdade,
ensina. Se você não tem nenhum e quer ter um compromisso na GDF, é somente você me chamar no meu WhatsApp. Meu WhatsApp não está nesse vídeo, provavelmente. Vai estar se tiver, mas se não tiver, tem nos outros vídeos, a maioria dele está, tá bom? Deus abençoe, Maranata, ora venceu Jesus, pelo Senhor, pelos guerreiros de fogo, pelos cavaleiros templários não, viu? Cavaleiros templários significa maçonarias, cavaleiros do templo, ou seja, maçonaria. Deus abençoe.